Hoje, eu confesso que eu tô muito emocionada para começar esse programa. Eu confesso que eu tô muito feliz, estava ansiosa para esse momento, porque nós fomos presenteados aqui enquanto projeto do Cuidador de Elite, enquanto podcast Vida Longa. Nós somos presenteados com a presença de uma pessoa extremamente relevante para a nossa nação, inclusive, e eu tenho a alegria de dividir esse presente com vocês. Hoje a gente está aqui com a Laís Souza, ex-ginasta olímpica brasileira, que representou o nosso país de 2001 a 2012, participando de feitos históricos, como o 7º lugar por equipe no Campeonato Mundial de 2006 e o 4º lugar no salto durante o mesmo evento, medalhista na Copa do Mundo de Ginástica Artística e premiada como melhor atleta feminina pelo Prêmio Brasil Olímpico. Laís, muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso projeto. Que honra, que presente ter você aqui. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço o que vocês fazem, o que você faz. Para mim é um prazer poder estar trazendo um pouquinho do que eu sei aqui e quero muito aprender com você também. Laís, vou começar pelo começo. Por favor. Com 4 anos de idade, você já iniciou no esporte, né, pequena, em plena fase ali da infância. E como que foi que você conciliou todo esse espaço da ginástica? Como você se ocupou do seu desenvolvimento, escolaridade? Que escolha foi essa? Certo. Bom, eu sempre fui aquela garota sapeca de brincar na rua. Então, essa é Laís Souza, desde criança, tendo essa vivência de rua, de soltar pipa e de correr para lá e para cá. E surgiu em mim um lado muito competitivo. E quando meu irmão começou a fazer judô, minha mãe levava eu e minha irmã para ir buscar, para ir levar, e a gente foi se familiarizando com o esporte e tinha ginástica ao lado do judô, onde eu comecei. Daí não parei mais, sabe? Desde 4 anos eu optei em fazer, em fazer o teste para começar para ginástica e não para aeróbica ou qualquer outro esporte. Uhum. Então foi bem a minha vontade mesmo, eu sei que muito novinha, né, mas foi a minha vontade. E eram quantas horas de treino por dia? Como que... Foi indo aos poucos. Primeiro foi 1 horinha, aí 2 na semana, depois foi mais. E assim foi aumentando os dias na semana, com as horas. E com 6 anos já estava fazendo algum tipo de competição, já fazia alguns mortais. Eu já comecei a ginástica fazendo estrelinha, cambalhota, ponte para trás. Algumas coisas eu já sabia, já de vir da rua. E aí, então, foi gradativamente aumentando essa demanda, mas Isso. sempre dentro de uma disciplina, de uma metodologia, de uma organização de treino. E teve algum momento que isso foi a totalidade do seu dia a dia? Ou deu para conciliar com demandas de educação, família? Como que foi caminhando sua rotina? Olha, de criança era super possível. Eu treinava aí de 2 a 3 horas, pelo que eu me lembro. E aí, depois, ao longo dos anos, como minha carreira é muito comprida, é 21 anos de ginástica. Aí sim, depois dos 12, tomou o dia todo. Eram 8 horas de treino de ginástica artística, tinha mais fisioterapia, mais balé, mais coisas assim. Então, eu só saía à noite do ginásio e a parte dos estudos eu também fazia dentro do ginásio. Vinha o professor para dar aula pra gente, fazer prova, era tudo ali. Então acaba que estudava junto com as meninas, com as demais que treinavam, então estava incorporado nesse dia a dia. Isso. Depois dos meus 12 anos, que foi quando eu fui para a seleção. Antes era vida normal, meio período. Na parte da manhã eu fazia treino de ginástica, depois ia para a escola e voltava para o ginásio e saía de tardezinha ou de noitezinha. E depois na seleção mudou bastante, então a nossa dedicação ficou bastante para os treinos e pouco estudo, sabe, assim. Quase dormia nas aulas, quase dormia de tão cansada.
Pela exigência. E Sim. era um ambiente de muita exigência, de muita perfeição, muito controle. Isso, em todos os sentidos. Tanto para perfeição, para o momento de você apresentar a sua série ou treinar um exercício, um elemento que seja, até perfeição, sei lá, na escola, numa prova. Então, essa cobrança, ela começou, eles começaram a colocar essa sementinha, eu mesma, né, também comecei a colocar essa sementinha para minha vida já desde criança. Então, isso eu trago até hoje, não tem jeito. Eu tive um período da minha vida que eu nadava, né? E também eram treinos de segunda a sexta, o período da tarde inteira, parte da musculação, depois ia pra piscina. Isso. E eu lembro, assim, imagina, eu tinha 14 anos. E era uma exigência muito grande por segundos, né? Então, nunca estava bom. Porque a hora que você batia a meta, você já tinha algo para correr atrás. E era um ambiente que você precisava ter uma inteligência emocional muito forte, porque às vezes era a sua melhor amiga que estava na raia do lado e na competição era com ela que você estava disputando, né? Aquele milésimo de segundo. Então, e é isso, assim, eram cobranças extremas, competições, às vezes você chegava cansado no lugar, porque era longe. Então, é um ambiente que precisa ser muito cuidado, para que realmente seja algo pró-saúde, né? Que, pensando em parte física, mental. Isso é impossível. Exato. Porque ainda na sua época já tinha acompanhamento psicológico, todo esse... Não. Saúde mental? Não, ainda não. Ainda não se pensava nesse formato. Não, antigamente... Óbvio que na seleção tiveram alguns momentos que sim. A gente teve acompanhamento e tudo... Mas antes disso, não. Sempre foi mais o meu cuidado pessoal, sabe? Eu tentando entender o que estava rolando, por que eu estava com aquela dor, por que o emocional estava tão mexido, sensível. Sempre foi mais eu comigo mesma, talvez minhas amigas, assim. Eu confesso que quando eu parei de treinar, não quis nunca mais entrar numa piscina. Porque Nossa. era muito tóxico. Eu saí por conta de estudos, né? Faculdade, etc. Mas ainda mais de maiô, né? Era uma coisa que você ficava muito exposta o tempo inteiro. Então, eu admiro, né? E você foi super longe, mas precisa amar, né? É muita dedicação, é muita entrega. E aí eu fico imaginando você nas Olimpíadas. Eu morro de curiosidade. A minha mãe, ela é apaixonada por Olimpíadas. Então, a memória que eu tenho é a gente na sala... E assistindo vocês, né? E na minha fantasia, nossa, que legal, elas viajam, elas estão indo, né? Participando de tudo aquilo. Mas também é um espaço de muita pressão, né? E de muita exposição. Como que é estar numa Olimpíadas, Laís? Mata a minha curiosidade. Ai, amiga, de fora é lindo ver, né? Ver os colanzinhos, toda maquiada, perfeita, de coque e tudo. Mas dentro é diferente. Dentro é um trabalho. Talvez com um pouco mais de pressão, vamos colocar assim, porque o trabalho não acabou essa tarefa hoje, você joga para amanhã. Na ginástica, ela exige extremamente o seu físico, extremamente o seu psicológico. Tem a cobrança da parte técnica, tem a cobrança da parte... Oh, meu Deus, de quem está filmando me fugiu a palavra. Enfim, mas a parte que vai para a TV, tudo isso acaba ficando bacana. Mas a principal pressão é do pessoal. A minha pressão para mim mesma, dentro do ginásio, para acertar, para buscar a perfeição, para tá fazendo ou mais rápido, ou mais perfeito, ou a perna mais esticada. Então... Um ponto que eu pude entender é que o esporte ele não é saúde, o esporte competitivo, o esporte olímpico, ele não é só saúde, entende? É uma mistura mesmo de trabalho com muita responsabilidade, com muito foco, pede muito disciplina no dia a dia. Então eu tive que abrir mão
de muitas coisas para estar, sabe? Para estar entre os melhores. Você falou aí do meu resultado de quarto do mundo. Ninguém lembra desse resultado de quarto do mundo, nem eu mesma. Mas pensa, quantos botecos eu deixei de ir, quantas baladas, quantos não sei o quê. Sabe, quantas festas das minhas amigas eu deixei de ir. Então, você tá entre os melhores do mundo, não é da noite pro dia, sabe? Não é simplesmente eu quero e vai chegar. Não, são várias circunstâncias que te levam àquele momento. Então, hoje a gente tem a Rebeca, que é uma das melhores do mundo. Poxa, e o resultado dessa menina? Pensa quantas lesões ela já não deve ter passado, sabe? Quantas coisas ela já não deve ter ouvido. É uma garota que ela é preta, sabe? Deve ter passado uma dificuldade gigantesca também. Eu tive a oportunidade de viver e conviver com a Daiane dos Santos. Então, eu sei o que ela ouviu, sabe? E, querendo ou não, hoje, eu, numa cadeira de rodas, também ouço muitas coisas, mas eu imagino ela naquela época, toda novinha, competindo, sabe? Uma das melhores e ainda ouvindo coisas. Então, é muita superação. Sim. É muito. Não, e é curioso, né? Você falar, nem eu mesma lembro. Porque o negativo, muitas vezes, ele é tão enaltecido, né? E a potência. Você não deixa de ser uma ginasta com todo esse histórico, porque hoje você está numa outra condição, né? E a gente precisa lembrar, precisa perseverar, até porque é um resultado de uma dedicação, é todo um resultado de uma história. Então, por favor, Laís, você tem esse título. Sim, não fique... sim. Não é ex-atleta, né? Você é atleta ainda, com certeza. E até, né, quando você fala de tantas lesões, né, é uma jornada de recuperação, né? Você tá ali no salto. Quantos metros dá para chegar ali quando faz um salto? Uns 2 e tanto, 3 metros. Você com você mesma, né? É força, é rápido. Sim. Então, é toda uma dinâmica que você precisa de um corpo resistente. E você fez muitas cirurgias, você se recuperou de muitos processos. Sim. Como que era nesses momentos precisar de ajuda, precisar de cuidado, para que rapidamente você pudesse voltar para uma competição? Olha, na maioria das vezes foi muito difícil. É até chato, assim, dizer essa parte, mas, por exemplo, eu lesionava aqui. Às vezes eu falava, caraca, obrigada, porque eu vou descansar. Mesmo lesionada, eu vou descansar, vou fazer uma cirurgia, mas eu vou dar um respiro. E aí, operou, fez a cirurgia, eu já ia para a clínica de recuperação, de fisioterapia, para treinar todo o restante. Eu fazia cirurgia no joelho, mas o abdômen não parava, o braço não parava. Todo o resto eu estava treinando para, no momento que eu realmente tivesse que retomar, tivesse tudo bem, tudo forte. Físico. E preparado para receber os impactos e tudo mais. Então, ao longo da minha carreira, 21 anos, eu tive perto de 17 cirurgias e cada recuperação de cada uma, enfim, ficou confuso, mas cada recuperação foi mais difícil. Foi mais difícil, eu fui desmotivando, sabe, de querer parar. E como eu comecei com uma cirurgia normal de menisco, sabe, essa artroscopia, então foi virando uma bola de neve. Eu fiz artroscopia, aí no outro ano a lesão aumentou, fiz artroscopia e assim foi. No fim das contas eu tive que fazer uma osteotomia, que é uma correção de vago ou varo no joelho direito. No fim das contas foram, em média, umas 12 cirurgias. Então é muita coisa, no mesmo joelho, mesmo lado, mesmo tudo. E eu perdi muita massa muscular, muito tempo, sabe, de exercícios de uma forma perfeita e jogando para um lado só. Tá. Meio que pendendo para um lado só. E você tinha apoio da família, apoio da sua equipe técnica? Como que era? Tinha. Tinha bastante apoio da minha família, minha mãe sempre esteve ao lado, meu pai quando eu precisei, meu irmão, minha irmã.
E minha equipe técnica também, mantendo ali o psicológico. Obviamente não era nem um pouco parecido com o que a minha família queria para mim ou o que eu queria para mim. A equipe técnica, eles estão para te manter focado e manter dentro do esporte. Hoje eu não sei como funciona, mas na minha época foi basicamente isso, sabe? Vamos continuar, força, sempre motivando para seguir. E quando eu estava terminando a minha carreira, parando, já cansada de tantas lesões, e aí você não tem alguém para te preparar, para destreinar, sabe? Sua mente. E eu só sabia fazer aquilo. Então foi bem sacrificante quando eu fui parar e entender o que eu queria fazer, para onde eu ia. Eu não queria dar um passo atrás para voltar para casa dos meus familiares, mas também não queria trabalhar no shopping, eu não queria trabalhar numa academia. E assim, então eu tive bastante dificuldade nesse momento, assim. Que ainda você era jovem, né? Quando você parou, você estava com quantos anos? Uns 20 e poucos. Muito jovem. 23 que pra ginástica já é velha, não é? Não é velho, mas é naquela fase que o hormônio começa a ficar todo sacudido, que ganha massa, ganha peso muito rápido. Aí eles dizem que é velho, mas não é velho, né? Vamos Não, e é super concordar. jovem. É muito jovem. Sim. E aí você teve um período de readaptação, de busca de identidade, de conseguir também fazer essa desacelerada, né, de todo esse processo. Na verdade, eu não tive. Tá. Eu tive uma transição, que eu fui de um esporte para o outro. A Confederação Brasileira de Esportes na Neve soube que eu estava parando de treinar e eles estavam em busca de atletas para ir para o esqui. Foi logo em seguida? Foi logo em seguida. Foi. E aí, logo eles me chamaram, eu levei para os meus pais, mostrei o que era. Todo mundo achou que era uma loucura, até eu, mas eu me coloquei à disposição para fazer o teste. E quando eu passei, acabei me empolgando e fui para fora, morei lá fora. Fui entender o que era o esqui, o que era estar profissionalmente num esporte tão sério. E fui indo. E foi dando certo. Talvez errado, depende do ponto de vista. Mas eu fiquei por 1 ano, mais ou menos, até aprender a esquiar profissionalmente. Me classifiquei para a Olimpíada de Sochi. Que mais? E aí, 1 semana antes de eu ir para a Olimpíada, eu tive um acidente. Você foi também para lá muito motivada pelo desafio, pela nova oportunidade, né? E é isso, o desejo de dar certo, o desejo de seguir uma vida de atleta, porque era o que você conhecia, né? Eu já estava viciada em ciclos, viciada em esporte, exercício, sabe? Eu sabia que tinha um cansaço dentro de mim, talvez psicológico, muito imatura. O jeito que eu conversava, hoje não mudou muito, mas mudou um pouco, pelo menos minha percepção de mundo. Mas o jeito que eu conversava parecia uma menina ainda, sabe? Não tinha quebrado essa casca do ovo e explorar o mundo e entender. Tanto que aconteceu tudo de uma vez. Eu fui entender um pouco melhor minha sexualidade quando eu parei a ginástica, que eu era bissexual, que eu gostava de mulher, gostava também de homem. Fui conhecer melhor, balada, essas coisas, depois mesmo que eu fui parando de treinar. Porque é um universo, né? Você fica ali com aquela rede de contato, com aquelas mesmas pessoas o tempo inteiro, os assuntos são o mesmo. E esse sair da bolha, né? Conhecer o mundo, faz parte de um amadurecimento. E o acidente, Laís, como que isso... Hoje você, né, passado tanto tempo, depois que você já conseguiu uma reorganização, como que você olha o acidente? Era algo que poderia ter sido evitado? É algo que estava todo mundo ali desse esporte suscetível? Como que hoje você olha para essa situação? Falou uma coisa importante. Todo esporte, você
tem a probabilidade de acontecer uma coisa muito séria. E você se quebrar, ter uma fratura, pode acontecer andando para frente. E foi o que aconteceu comigo. Então, numa semana eu estava fazendo duplos, triplos, piruetas e não sei o quê. E na outra semana eu estava fazendo uma semana de treino leve, de velocidade e freio, que foi o que eu me machuquei, que eu olhei para trás para falar para minha amiga para ela vir de lado e vir devagar, e eu acabei perdendo o controle ali. Então eu virei a cabeça para trás. No que eu voltei, eu vi aquele apagão. Então não sei o que rolou exatamente, ninguém viu. Ela não viu? Ela não viu. Ela não viu, ela estava mais para trás. Quando ela viu, eu já estava ali perto de uma árvore, jogada, caída. E é isso. Aí veio o resgate, me pegou. Eu estava numa montanha lá em Utah, em Park City, numa estação de esqui. E aí me levaram para o hospital, onde foram dando as notícias, né? Olha, falaram para minha mãe que eu estava em risco de vida, que eu poderia não voltar a andar mais, não se alimentar sozinha, depender de alguém e tal. Então, tudo isso foi, imagina aquela bomba de notícia, mas minha família, a cabeça da minha mãe é muito boa, assim, e ela estava comigo. Então, entrou num ouvido, saiu no outro, a gente foi tentando, sabe, se recuperar das situações. Eu estava com uma febre a princípio, aí recuperamos. Tinha um sangramento muito grande, não externo, mas interno, da minha fratura. E aí também a gente foi recuperando ao longo. A própria aplicação de células-tronco me trouxe bastante motivação também. Então, para mim, em 10 anos eu ia estar voltando a andar. E se passaram 10 anos e não mexi nem um dedinho. Porque você fez parte ali de um projeto, né? De um estudo, na verdade, sobre células-tronco. Aí eu fiz 3 aplicações no ponto exato da minha lesão. E por exemplo, eu apliquei aqui, 2 meses apliquei de novo, 2 meses apliquei de novo. E aí eles não prometeram nada, tipo, olha, você vai voltar a andar ou vai voltar a se mexer, mas disseram que ajudaria para o meu processo cirúrgico ali, a recuperação, a fibrose, o sangramento que tinha local. E para dar uma esperança, né? Realmente são tratamentos alternativos, né? Experimentais, mas que vão alimentando ali uma esperança. E sabe, você vai me contando da sua trajetória. É óbvio que a gente vive numa sociedade, que a gente se relaciona o tempo inteiro, né? Mas a sua busca pela autonomia e independência o tempo inteiro. Sim. Mas dentro de locais onde sempre tem vozes de comando, né? Muito imperativas, né? Era o treinador, era o estar numa Olimpíadas, etc., né? E aí, quando vem ali o grito de liberdade, né, também vem ali uma necessidade, vem uma condição. Óbvio que somos cuidados o tempo todo, né? Óbvio que a gente espera afeto, ora, somos nós quem cuidamos e contribuímos, etc. Mas é um desafio, né, Laís? Porque você hoje tem uma rotina, hoje tem um dia a dia que você não escolheu, né? Que você arduamente lutou para todo um desenvolvimento, né? Tem aí uma reserva, uma memória muscular, inclusive, né? Que provavelmente está sendo a favor para o seu período, seu tratamento. Mas é uma vida onde as pessoas são essenciais ali no seu dia a dia. Sim. E até mesmo no hospital, né? Cada profissional que chegava ali para dar um diagnóstico, para inferir um cuidado, e você esperando que essas pessoas trouxessem ali o direcionamento do seu tratamento. Que sentimento que vem a hora que tem essa chancela? Sou dependente de alguém. Olha, deixa eu pensar aqui, mas foi muito difícil receber a notícia que eu ia ficar dependente de alguém. Tanto que a hora que eu acordo, sim, eu não fiquei em coma nem nada. Mas eu estava muito dopada. Estavam me mantendo dormindo ali. E quando eu me olho, eu estava com a bota pneumática
de fralda, ligada em fios, catéter para tudo quanto é lugar. E uma enfermeira cuidando de mim. Meu cabelo deu um nó, assim, que virou um ninho. E o pessoal tava tentando tirar. E quando eu me vi nisso, logo eu que tinha toda a liberdade de, sabe, estar esquiando, de estar morando sozinha, de estar em outro país, ter visto muitas coisas e sempre ser independente, eu me vi dependente da minha mãe para limpar minha bunda. Que você tinha escolhido não voltar para casa. Tinha escolhido não voltar para casa. Então foi um choque gigantesco que acredito que se eu não voltar a andar ou me mexer de uma forma que eu fique satisfeita, eu acredito que não vai passar. Então eu falo para meus cuidadores, para minha família, que eu tenho meus altos e baixos, e isso acontece sempre e quase todos os dias. Tem dias que eu acordo bem e tem dias que eu acordo muito mal, não aceitando minha situação. E é isso, acho que é uma das partes mais difíceis, é depender de alguém. Porque se eu fosse tetraplégica e não dependesse do humor da outra pessoa, do cuidado da outra pessoa, seria um pouco menos pior, sabe? Dentro de tudo que eu vejo, até o valor que é pago para cada material médico que eu preciso, esse é o mais caro e é o mais difícil, lidar com alguém. Eu me sinto como se eu fosse uma empresa que dá trabalho 24 horas por dia. Tem toda uma logística de planejamento, sim, porque às vezes uma distração, falta um material que faz toda a diferença para o seu cuidado. Isso, toda a diferença. Se eu já fiz viagem que eu esqueci, eu peguei só eu peguei algumas sondas, lembrei, e deixei para que o cuidador só guardasse na mala, e ele não guardou nesse momento. Aí minha viagem durou 2 dias, sendo que era para ser 1 semana, e eu estava lá no lugar, tudo lindo, tudo perfeito, mas não tinha como fazer xixi. Aí a gente saiu para procurar, para comprar na cidade lá, eu estava em Sorocaba, e não tinha a sonda que eu gosto de usar, sabe? Aí a gente conseguiu 1 sonda, o outro conseguiu, sei lá, 4 sondas, e aí eu me virei de certa forma para dormir de um dia para o outro. Mas é um pequeno detalhe grande, né? Nossa Senhora. Aí tem os remédios, tem toda a necessidade de decúbito, de como vai ficar para não ter nenhuma ferida, de como vai pôr o tênis e tudo. E aí a minha preocupação e a minha conta no meu pessoal e mais a da pessoa que me ajuda. Então, até a alimentação dela, até tudo. Quando a gente fala, né, de cuidador profissional, muitas pessoas acham que é um cuidado fácil, que qualquer um pode desempenhar, e até dando um passo, assim, dentro dos hospitais, né? É aquela rotatividade de profissionais, cada plantão é uma pessoa, o médico chega rapidamente, dá uma conduta, e a cada leito, né, a cada pessoa que está ali, é uma expectativa, né? Que horas o médico vai passar, que horas a enfermeira, uma campainha que se toca. Então, eu vejo que muitas vezes os profissionais, eles estão tão técnicos, né, eles estão tão ali na rotina, né, do checklist, etc., que eles não dão tanto valor para aquela vida, né, para aquela informação que ele vai passar. Você sentiu isso no hospital, essa massificação do cuidado, né, essa falta de humanização durante todos esses períodos que você precisou? Eu senti. Eu com certeza senti. Eu tive, entre aspas, a sorte de um acidente ser lá fora. O tratamento lá fora, ele tipo, eu não vou tocar a campainha aqui e vou ficar esperando um tempão. Não, tocou, daqui a pouco já tem alguém aqui, sabe? É rápido. É rápido. E não falta material também. Aqui no Brasil eu já senti que esses 2 pontos não foi 1 vez e não foi 2 vezes. Então, é muito difícil cuidar de uma vida. É muito difícil. E a gente não dá valor, né, para isso. A gente simplesmente
deixa passar. E acaba sendo injusto para os dois lados, porque eu tô tetraplégica e tenho que pagar a conta de uma pessoa para cuidar de mim. E essa pessoa que vai cuidar de mim, ela quer ser mais valorizada também. Então, acaba ficando meio confuso, até para mim, sabe? Eu quero valorizar aquele funcionário que está comigo. Às vezes, poxa, é um cara mó irado, ou uma garota que, sabe bastante, ou que eu fui lá e coloquei todo o meu conhecimento de toda a necessidade que eu tenho, mas, sei lá, dá um ano, a pessoa para de trabalhar comigo, porque simplesmente encontrou um trabalho que ela vai fazer menos e, sabe? É uma rotatividade, né? Rotatividade. Hoje, como você faz? Você precisa de cuidado 24 horas. Isso. Então, você tem quantos cuidadores? Eu tenho 4 cuidadores. 12 por 36. Isso. Um de dia, um de noite, um dia de noite. E aí, você tem uma agência ou é você que vai atrás dos profissionais? Isso. Hoje eu tenho uma agência. Tá. Antes eu fazia contratando e hoje eu faço com agência. Mas só faço com agência porque eu não tenho mais forças para ir buscar alguém na rua, sabe? Para ir em algum lugar, eu não sei mais onde buscar. Eu já tive um cuidador gari, que foi muito bom, e já tive um médico trabalhando lá, que estava, sabe, treinando para a vida de médico dele, e que não me encaixei. Então, eu não sinto que tem que, nossa, saber de tudo. É técnica. Disposição para cuidar. Disposição, é ouvir a pessoa, sabe? Eu percebo que quando a pessoa me ouve, e não, às vezes, sei lá, dou uma bronca, por exemplo. Eu já ouvi gente que não gostava de ouvir bronca. Mas cara, poxa, você tá dentro da minha casa. E foi uma coisa idiota, assim, porque para entrar nos lugares, se alguém for entrar aqui, a pessoa vai bater, né? No meu quarto, não. O menino entrou sem bater na porta. Eu falei, olha, você pode bater da próxima vez que você entrar e tal? Eu posso estar trabalhando, tô aqui e tal. Aí ele falou que tudo bem, mas no fim do período, no fim das 12 horas, no caso dele, aí ele veio, trouxe, falou o que ele queria e falou que eu tinha que fazer o que o profissional queria. Aí eu falei que era óbvio que eu não ia fazer isso. Que eu estava dentro da minha vida e, infelizmente, ele estava ali por 12 horas. Então, tipo, depois que ele saísse dali, fecha a porta, ele vai para casa, vai para a vida dele. Eu não, eu recebo um outro profissional. Então, tá sempre alguém no meio da minha vida, no meio da minha relação, no meio da minha intimidade, da minha casa, da minha carteira. Eu sempre trago isso, sabe? Que é meio de tudo. E é tão confuso porque, assim, são pessoas, a princípio profissionais, né? Mas que estão dentro da casa, né? Da pessoa que vai ser cuidada. Então, eles confundem muito essa relação de intimidade e do profissionalismo, né? Existe, sim, um limite, existe, sim, uma linha que determina como qualquer outro trabalho, né? Todos temos direitos, todos temos deveres. E não é você que foi na casa dele buscar ele. Ele se candidatou àquela vaga. Exato. E por mais que tenha uma formação, isso precisa ser atualizado o tempo inteiro. Cada pessoa tem uma história de vida, uma necessidade. Você pode ter o hábito de tomar banho de manhã, o outro pode ter o hábito de tomar banho à noite, né? Então, precisa, sim, ter uma prontidão para agregar a técnica, afinal é isso que você está sendo esperado, para isso que você foi. Sim. Mas também de personalizar, humanizar o cuidado. E pedir para bater na porta é uma questão de educação. Pedir licença para fazer uma higiene íntima é uma questão de educação, né? O óbvio para um não é óbvio para o outro, mas que se permitam ali os diálogos, as conversas, a construção, né? E você como porta-voz da sua necessidade. Na hora que você estava se acomodando, falar do dedinho, né? O seu dedinho estava um pouco dobrado. E pode ser que para os olhos do outro isso passaria desapercebido, né? Mas se você não falar como você deseja, qual é a sua necessidade, o outro não vai adivinhar. E o profissional, como alguém que chega para suprir algo que precisa ser profissionalizado,
né? Mesmo que a sua mãe quisesse ser a responsável 24 horas pelo seu cuidado, você tem condições que são de necessidade profissional, existe uma exaustão no cuidar, existe o afeto, né? O laço, o vínculo de vocês talvez impediria algum tipo de cuidado. Então, não é à toa, né? Eu acho que é um privilégio a pessoa poder entrar numa relação onde ela pode contribuir, porque estar no lugar de quem precisa esperar essa energia, essa iniciativa técnica, não deve ser fácil, né, Laís? Não, nunca foi. Nunca foi. Sinceramente, de tudo, eu repito, é um dos pontos mais difíceis de lidar. Não é fácil, não. Tinha que ser até mais barato também, para que fosse mais confortável, para que eu conseguisse colocar energia para outras coisas, sabe? Mas, felizmente, eu posso pagar, sabe? Tem muita gente que não pode. Você deve ouvir várias histórias por aí que as pessoas não podem. E aí a expectativa de vida encurta. Aí não tem paciência, fica lá sozinho, julgado. E é óbvio que vai dar vontade de se matar e não viver, sabe? Não Você continuar. Já sentiu isso? Com certeza. Sim, várias vezes. Como que era essa ideia, esse sentimento? Não era, né? Ainda é. São altos e baixos. Então, tem dias que eu ainda não quero seguir, tem dias que eu não acredito que foi comigo, que aconteceu, ou eu choro por conta do cuidador, sabe? Do enfermeiro, que eu não aguento mais. Então, tem dias que é assim, altos e baixos. Eu quero. Tem dias que eu tô de boa, tô tranquila, me aceito o meu corpo, aceito a minha condição. Tem dias que eu não aceito. Porque é todo dia lembrar do acidente, é todo dia transformar a dor em propósito, né? Então, isso demanda uma energia, uma resiliência. E como ser humano que você é, também não é todo dia que a gente tem tanta força, né? De continuar. É verdade. Quando não vem aquelas frases, né? Ai, mas você tem que comemorar. Ai, mas você tem que agradecer. Ai, mas você tem... Coisas que ainda aumentam mais ainda o fardo, né? De encarar essas frases prontas que não contribuem em nada. Nem um pouco. Nossa, a gente culturalmente, a gente consegue caprichar no capacitismo. As pessoas não sabem o que é capacitismo. Explica pra gente. De forma... O capacitismo... Bom, o capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Mas é duvidar da capacidade daquele ser, não é nem de uma pessoa com deficiência. E eu sinto que sempre duvidam, né? A gente se adapta. Eu me adaptei tetraplégica, uma pessoa vai se adaptar sem uma perna, sem um braço. Mesmo que seja no Brasil. Sem que pensem na inclusão, sem que pensem em adaptações, num carro que saia de uma montadora, sabe? Perfeito, pensado mesmo para uma cadeira de rodas. A gente vê carro para tudo, vê carro que guarda desde uma geladeira até uma bicicleta. Mas a gente não vê um que guarde uma cadeira. Para você ter ideia, nesse projeto que eu tenho, uma vez por mês a gente leva idosos, né, moradores de casa de repouso, para passeios. Legal. Então, amanhã mesmo a gente vai para Santos com eles. E aí eu preciso da fono, da terapeuta ocupacional. Nossa. O transporte acessível, aqui em São Paulo tem uma empresa que tem um ônibus adaptado que cabe em 5 cadeirantes. Então, por exemplo, a gente quer levar eles no teatro também, não vou conseguir porque eu não tenho transporte. E aí eu não vou colocar num carro onde eles ficam com perigo de queda, de lesão na pele, tem que ficar tirando da cadeira de rodas. Isso pode machucar o cuidador. A gente só vai quando tem esse carro. Né? Então, antes eu visito o lugar, faço todo o planejamento, ver por onde vai desembarcar, onde vai entrar. Então, é tanto detalhe para que eles cheguem e aproveitem o cinema, aproveitem o teatro. Amanhã vai ter uma ONG esperando a gente com aquelas cadeiras anfíbios. Que legal. E isso dá muito trabalho, mas é maravilhoso. Sim. Né? O bem-estar. Mas você precisa de
todo esse arcabouço técnico sim. para funcionar. Isso. Para que eles tenham circulação e participação social, né? E isso porque eles são moradores de casa de repouso e vão sair uma vez por mês. Mas quantas famílias deixam de levar para um restaurante, uma festa da neta, porque não consegue toda essa logística, Sim. né? E isso é o dia a dia de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Olha as calçadas, né? Olha a acessibilidade. É bem Às vezes caro. aí não tem banheiro, né? E em geral as iniciativas se fazem quando existe a dor, né? Quando alguma coisa aconteceu e a partir disso vem uma iniciativa, né? E até quando? A gente vai precisar que um acidente, que um problema, uma pessoa que chegou na porta e não conseguiu entrar, e aí sim. Consegue ter uma acessibilidade. Vivendo de migalhas, né? Onde você mora tem elevador? Já tinha toda, antes mesmo já tinha toda essa acessibilidade? Ou você precisou mudar de casa, precisou mudar seu apartamento, sua casa para... Olha, eu já morei num lugar que não tinha muita acessibilidade. Eu já tive que morar com os meus familiares por, né, não ter a possibilidade de morar sozinha. Então, eu sempre morei. Mas hoje eu moro num lugar onde tem elevador, tem acessibilidade. Para ir para a piscina também é mais facilitado. Tem uma muretinha mais alta. Não tem aquela... Oh, meu Deus, aquela poltroninha que vai lá para dentro da água, mas é bem possível entrar. Então, hoje tá tudo bem, sabe? Dentro disso, mas eu sei que a maioria dos lugares não tem acessibilidade. Banheiro, então, piorou, mesmo que seja em restaurante, que seja chique, que seja isso, aquilo. Na maioria das vezes é muito pequeno, né? É mais complicado. E voltando para a parte do cuidado, não é fácil para o cuidador também. Eu sei que não é fácil para a pessoa se adaptar dentro da vida do outro. Mas óbvio que ela olhando aquela 1 semana ou 2 semanas, ele já vai estar entendendo a logística da casa, a arrumação, do que a pessoa gosta ou não gosta. Mas eu já vi também um lado que já aconteceu comigo, você já deve ter ouvido, obviamente, que é o lado do abuso, ou de um cuidador bater, ou o contrário também. Eu já ouvi muito, como passou muitos cuidadores na minha casa, então eu já vi cuidadores que já foram abusados sexualmente, que foi dar um banho e aí, tá lá a surpresa do cara, que já apanhou, que já foi roubado e vice-versa. Isso acaba acontecendo para os dois lados. E como eu tenho os decúbitos, tenho as mudanças e mais a parte de fazer o xixi, do banho, todas as necessidades possíveis, eu queria de alguma forma mais prática passar para eles ou anotando ou tirando uma foto do decúbito de como fazer, tipo, olha, essa aqui é a pose final que eu gosto de dormir primeiro. Mas até ali tem todo um processo de como esticar o braço, como não dar espasmo, como fazer isso e principalmente, eu não sei se você já ouviu isso, mas como limpar a parte íntima de uma pessoa. Muitos profissionais não sabem limpar uma pessoa. Eu fico pensando, será que essa pessoa realmente sabe tomar um banho para ela? E aí pode ser que o ponto de vista de limpeza para aquela pessoa seja diferente do que é a minha. Então, nossa, essa parte do cuidado, quando eu soube que eu viria aqui, eu sabia que eu ia aprender com você. Porque é você também precisar e ter a humildade, né, de abrir a sua intimidade mesmo para uma pessoa estranha, né? Sempre. E Laís, você estava me contando que você fez uma cartilha como cuidar da Laís, né, qual era a posição, para que pudesse perpetuar essas boas práticas. Isso. Né, porque senão a cada profissional que chega, a cada revezamento, né, a cada troca de plantão, você estar sujeito à forma como ele acha que é o correto. Isso. Porque o óbvio para um não é óbvio para o outro. Às vezes você pega o reloginho de decúbito, mas ele é feito universal. Não é necessariamente o que a Laís gostaria.
Então, ainda, além de precisar, você acaba sendo a pessoa da educação continuada ali dentro. Com certeza. O tempo inteiro verificando, ensinando, checando, multiplicando. Cansativo, né? Bastante. Eu não fiz nenhuma cartilha, literalmente. Mas quando a pessoa veio para aprender, aí, olha, faz anotação, mostra aqui, coloca, escreve isso, escreve aquilo. Tanto que eu tenho algumas formas de me acomodar e me deixar mais confortável, que eu dou um nome específico. Então, sabe o tríceps quando fica assim para fora? Aí eu falo, fecha o gordinho. Aí eu fecho o gordinho aqui no culote também, na cadeira. E assim vai ajudando para que eu não tenha feridas, sabe? Então, eu não tive, dentro de 10 anos, eu nunca tive uma escárie. Olha que maravilha. Nada, nem de calcanhar, nem de cotovelo, nada. Óbvio que tem muitas coisas que eu tenho que aprender, mas a maioria, pelo menos para a saúde, para que eu viva mais tranquila, sem tanta preocupação, eu consigo ser bem rígida e para conseguir. Eu tenho um trabalho que é de acolhimento familiar, né? Então, em geral, eu atendo principalmente idosos. E aí, quando a família chega e me conta toda a história de vida, eu acabo conhecendo a história a partir do ponto de vista da família, né? O idoso muitas vezes já não consegue mais contar sobre ele. Sim. E eu me surpreendo ainda, sabe? Às vezes vem umas histórias de coisas que passaram, né? De pessoas que estavam ali para os cuidados, chegaram e roubaram, abusaram, extorquiram. E aí você fala, nossa, acho que eu já ouvi de tudo. E quando a gente tomou conhecimento do que você passou, né, dos abusos, dessa crueldade que você ficou ali tão vulnerável, né, e a equipe me mandou, foi algo que eu fiquei muito arrepiada, muito triste, porque eu fiquei pensando, quantos idosos passam por isso? Porque tem muita gente que também está sozinho em casa, a família põe a equipe 24 horas e fica realmente acreditando que está dando melhor, que ele está bem amparado, ele está com uma boa assistência, né? Empréstimos bancários, sumiço de joias, levou o idoso não sei aonde, pegou o carro do idoso. Então, assim, é tanta coisa que a gente ouve, mas depois que alguém descobriu. Sim. Aí sim vai para a instituição, né? A família percebe que essa loucura de gerenciar e etc. E aí eu ouvi outras entrevistas que você deu, né? De você contando, e eu comecei a chorar. Porque, além da crueldade, né? Você ainda consegue levantar essa bandeira, né? De dizer, olha, gente, isso acontece. Sim. Porque o cuidador, ele muitas vezes fica nessa posição... imagina o idoso, é da cabeça dele. Não, ele está inventando. Imagina, isso é da doença. E a gente acredita, muitas vezes, porque realmente ele tem um comportamento assim, assado. Né? Então, eu acho que... Eu gostaria muito, Laís, que a gente pudesse não ficar apenas em um tipo de cuidado, né? Mas expor, ampliar essa denúncia para que as pessoas entendam a responsabilidade, que o fato dela estar na sua casa, cuidando da tua higiene íntima, falando de particularidades, isso não dá a ela a autorização de oferecer um risco, né? De realmente abusar. Isso, juro, assim, é uma coisa que me pega, sabe? Você tem que falar, tá vendo esse canudo? Ele não é seu. Ele não tá na sua casa. Você tá vendo essa luz? Você tem que apagar a luz. O ar-condicionado que você usou, você tem que desligar o ar. Tipo, parece... Acho que nem meu filho. Algumas coisas que eu tenho que colocar ali, sabe? Eu tenho que ensinar. E, ao mesmo tempo, tem um ensinamento do outro lado também. Eu aprendo muitas coisas. Na maioria das vezes, são pessoas que estão ali fazendo com amor, fazendo com vontade, mas, às vezes, simplesmente não tiveram acesso, sabe? Então, tem que ser, nossa, uma paciência sempre, todos os dias, para que a gente passe um dia com mais tranquilidade, sabe? E como eu estou agora num home care, ele tem esse lado de mais rotatividade, como você falou. Então, tem que ter bastante paciência mesmo. Então, tem gente que, às vezes, passa que é muito bom, que já teve vivência, que já
sabe? Viu outros tetraplégicos com respirador, com traqueostomia. E chega lá em casa e acaba assustando um pouquinho, porque eu falo cada ponto. Igual você viu aqui, estica o dedo, puxa o cabelo, faz não sei o quê e assim vai. Então eu sou bastante exigente, querendo ou não. Mas eu aprendi a me cuidar. No começo eu não sabia, não. Me cuidar. Hoje eu sei cada ponto. Eu não enxergo o ponto da minha uretra para falar para a pessoa onde é exatamente. Mas eu sei falar até isso. Tudo, eu sei me cuidar. E é você ser protagonista do seu cuidado, da sua vida, né? Sim. Que isso seja sempre, né? É a sua forma de exercer a sua autonomia, exercer sua independência, né? De chamar para si o seu próprio cotidiano. E acho que até por uma questão de autoestima, né, Laís? Acho que isso é tão importante, né? Isso é tão necessário. E que o outro tenha também a humildade, né? E a chance de contribuir dentro daquilo que faz sentido, né? Sim. Porque você certamente está contribuindo na vida dele também, enquanto amadurecimento profissional, enquanto bagagem, precisa ser uma troca, né? É uma relação profissional, é uma relação de necessidade, mas precisa ser uma troca, é respeitoso, verdade. é importante. Sim. E hoje, além dos cuidadores, você tem mais algum outro tipo de tratamento, terapias? O que mais tem no seu dia a dia? Olha, hoje eu só tô fazendo fisioterapia, que eu não quero atingir ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu amo a fisioterapia, sempre fiz para minha carreira. Depois do meu acidente, eu fiz fisioterapia, mas hoje eu tô preferindo chamar de treino. Só porque eu quero mais ganho de massa, eu tô usando eletroestimulação, e é cada 3 dias na semana. E eu gosto que meu físio, ele foi meu cuidador desde 2016. Aí depois de 2000 e... eu não vou lembrar o ano, mas aí ele se tornou meu treinador, meu fisioterapeuta. E eu comecei a ganhar muita massa, porque ele é um cara que sabe mexer com o meu corpo, ele ouve o meu músculo, ele põe a mão, ele não fica 1, 2, 3, mas ele põe a mão, ele sente. Tem outros parâmetros, né? Exatamente. Então, isso eu achei diferente nele. E eu tô ali ganhando massa, eu faço bastante glúteo para também não ter a ferida aqui sentadinha. E também faço terapia. Terapia para minha mente ficar bem, sabe, confortável e entender todos esses momentos, principalmente do cuidado aí, que é uma luta, assim. Uma luta para minha vida. Já fez terapia ocupacional? Já fiz. No começo eu fiz mais terapia ocupacional. Eu não entendia nada. Eu não sabia que era tetraplegia. Aí eu comecei a fazer. Fiz mais lá em Miami, onde eu fiz minha recuperação. E é como você falou, assim, é gerenciar uma empresa, né? Porque é lidar com todas essas nuances de 24 horas e pensar em todos os suprimentos, ainda a administração de uma casa, ainda a administração... de uma relação também, que atinge Sim. Minha namorada, minha mãe, todo mundo. As relações sociais. E é muito, né? São muitos detalhes. E quem te ajuda, Laís? Quem que hoje é alguém que realmente você pode contar, que você pode delegar, que te ajuda nas tomadas de decisões? Qual é o seu pilar? Quem é a sua rede de apoio? Minha família e minha namorada hoje, felizmente. Algumas amigas são mais presentes e tudo. Uma ou outra sabe sondar, já fez, já ajudou. Mas a maior força é minha família e minha namorada. Essa situação deu uma selecionada? Muitas pessoas acabaram que saíram das suas relações? Olha, como eu mudei muito de lugar para lugar, eu acho que fui eu que me afastei. Eu me afastei, eu fiquei mais no meu mundinho. Hoje ainda vivo no meu mundinho, né?
pela necessidade ou dificuldade de ir para um lugar ou outro, mas foi mais eu do que eles. Mas tem sim suas exceções. Que acaba sendo uma seleção natural, né? Sim, sim. Dos encontros do dia a dia. E eu me dou melhor estando pessoalmente do que, sabe, digitar, ficar mandando coisas. Aí algumas amigas minhas reclamam disso. Que é essa parte de você estar conectada o tempo todo, né? Sim. As pessoas acham que a gente está disponível o tempo todo e não é tão... Tá ali no WhatsApp por um clique, né? Mas não, eu prefiro, sabe, estar pessoalmente, conversar, sentir o calor mesmo. E como que você usa a tecnologia? Como que a tecnologia hoje te apoia no seu dia a dia? Tecnologia está sendo essencial, na verdade. Hoje eu uso um óculos que é tipo uma tecnologia via Bluetooth que manda o mouse para a tela do celular ou do computador. E aí eu uso, o clique dele é assim, ele lê essa ruguinha lateral do olho, do rosto. Eu uso eletroestimulação, carro adaptado, algum tipo de campainha para quando está em casa e eu conseguir clicar e chamar o cuidador. Mas a melhor tecnologia é meu assovio. Eu assovio assim alto para que... Campainha potente. É verdade. Todo mundo já sabe o comando. Exato. Eu até vou ter que assoviar, porque daqui a pouco eu tenho que... A gente já tá encerrando. Quer que eu teste minha tecnologia? Vai. Vamos ver. Rapidinho tem. Mas muito obrigada. Laís, para nós, assim, como eu falei, é um presente. Funcionou. Era só para testar minha tecnologia. Eu preciso te contar que na escola dos meus filhos tem uma escada dos campeões. E eu contei pra Duda, que é minha filha, que eu ia te entrevistar. Ela falou, eu já conheço, tem o nome dela lá na escada. Que legal. Então, você é uma campeã. Peraí que eu prometi que eu não ia chorar. Eu de verdade agradeço a sua generosidade. Imagina. Em apoiar o nosso projeto, em somar propósitos, em entender que as coisas podem ser muito melhores e mais leves desde que a gente bote a boca no mundo. Sim. Né? E eu vejo isso na sua história, eu vejo isso na humildade que você tem, né? De inclusive estar aqui. Podendo transformar outras vidas, podendo falar de dor, podendo falar de amor. E eu espero de coração. Eu às vezes canso de ver idoso sendo maltratado, sabe? Parece que a gente é pequenininho, né? Que não vai conseguir mudar essa realidade. E saber que você passou por isso, que me dói, mas que de coração outras pessoas não precisem passar por isso, né? Que entendam que o capacitismo, que todos esses preconceitos, que todas essas dificuldades sociais que não vão ser resolvidas de um dia para o outro, envolve legislação, envolve, né, construção de rampa e etc. Mas que as coisas possam caminhar, que a gente possa incomodar e aos pouquinhos que as coisas possam evoluir. Perfeito. Eu também contei para um grupo de amigas que você viria do meio da terapia ocupacional. Por isso que elas te presentearam. Então, esse é um adaptador de copo. E elas também mandaram um presente para você para facilitar a sua jornada de cuidados. Aqui é um cinto de transferência. Então, vai facilitar na hora do cuidador te mover de um lado para o outro. Tá. Então, eu espero de coração. Perfeito. É um presente da BMD para você. Obrigada, BMD. Muito obrigada a você. A gente falou coisas aqui super pesadas, difícil de ouvir, mas importantíssimas. Eu pude ver um lado muito bacana que me trouxe uma sensação de que existe uma luz, sabe? Existe um outro caminho também, não só, tipo, poxa, é deficiente, não. A gente também é eficiente. Tem o lado do esporte que
existe o Paralímpico, existe a Olimpíada Biônica também, que mistura tecnologia com esporte, que pouca gente sabe o que é. Pesquisa aí depois para vocês darem uma olhada. Então, existem caminhos, existem portas que a gente pode ganhar dinheiro, sabe, que vai trazer motivação, você vai ganhar massa muscular, que é possível fazer história, sabe, fazer vida na vida. Então, eu fiquei feliz quando eu conheci esse lado, e de saber também que eu posso me relacionar, que eu posso namorar, que tem pessoas que entendem, que são mais sensíveis, talvez, que vão estar fazendo parte aí do nosso dia a dia. Então, eu agradeço mesmo o espaço aqui. Muito bem-vinda. Volte sempre. Valeu. E te desejo vida longa. Uma vida com dignidade, uma Amém. vida com qualidade. E que nunca lhe falte sonhos, nunca lhe falte propósitos. Amém. Assim como hoje você foi um sonho e um propósito realizado aqui para nós. Imagina. Obrigada, Laís. Obrigada. Muito obrigada.